Começando mais um episódio de Fone Esquerdo, fazendo o seu contrafactual, como diria meu amigo Marco. Hoje estamos aqui nós três para falarmos um pouco dessa semana que antecede a eleição presidencial do Brasil, quiçá a mais importante desde a redemocratização. Tenho aqui, ao meu lado esquerdo, meu amigo Francisco. Tudo bem, Francisco? Tudo bem, Nélio. A gente ia deixar para voltar as gravações depois da eleição, resolvemos fazer uma especial. Para avisar pro DOI-CODE quem que eles têm que pegar direitinho, né? Vai que eles ficam com dúvida, né? E ao lado esquerdo do Francisco também temos Marco Faleiro. Tudo bem, Marco? Ah, beleza, né? Fiquei com medo de você dizer que eu tava naquele outro lado. Mas resistindo, me posiciono à esquerda, Francisco. É isso aí. Vamos começar o episódio então falando das notícias mais recentes dessa última semana. Em primeiro, gostaria de trazer aqui para a pauta a notícia de que Bolsonaro diz que vai tirar o Brasil da ONU se for eleito presidente. A notícia aqui é: nesta sexta-feira, 17, o Comitê de Direitos Humanos da ONU recomendou ao Brasil que garanta direitos políticos ao ex-presidente Lula. Eu tô perdido, né? Eu mandei a primeira e agora tem a próxima, mas tudo bem, eu vou refazer. Nesta sexta-feira, 17, o Comitê de Direitos da ONU recomendou ao Brasil que garanta direitos políticos ao ex-presidente Lula até que sejam julgados todos os recursos contra a condenação. Essa foi a primeira vez que o Bolsonaro falou que ia tirar o Brasil da ONU, né? E agora, mais recentemente, ele reafirmou esse compromisso de tirar o Brasil da ONU. Francisco, você que já leu muita coisa sobre isso aí, fala pra gente aí um pouco. Eu acho que o Bolsonaro, ele, além de bater continência para os Estados Unidos, ele está querendo seguir esse estilo Trump de retirar o país de tratados e movimentos importantes e falar que vai tirar o Brasil da ONU porque a ONU recomendou que trate com dignidade e dê um direito jurídico ao ex-presidente Lula. Eu acho que isso já pode apontar para um futuro meio incerto para o presidente Lula, que está preso em Curitiba desde abril, se eu não me engano. E a gente espera, né, que a dignidade e a vida do presidente seja mantida. Mas não me espantaria se a partir do ano que vem o presidente fosse removido da sua cela, o que, por ter sido chefe das Forças Armadas, como todo presidente não deveria acontecer, né? Mas eu não duvido de mais nada. Marcos, você quer completar alguma coisa? O Marco foi no banheiro, ao que parece. Eu quero fazer só um breve comentário sobre países que fazem parte da ONU. Entre eles nós temos a Alemanha, a Austrália, a Argentina, a Dinamarca. Então, assim, Finlândia, França. Estaremos então indo na contramão do que o capitalismo mundial diz que deveria ser feito. Essa forma de se relacionar com os outros países não pode ser um problema para as nossas transações econômicas no futuro, Francisco? O que você acha? Sim, a gente vale até a pena, como a gente ficou muito tempo sem gravar, em dado momento também o Bolsonaro, que pinta a bandeira do livre mercado, chegou a defender um certo protecionismo em relação à China. Ou é livre mercado ou é protecionista, não dá para ser meio livre mercado. E vale lembrar que o nosso maior comércio a nível internacional é com a China. Imagina o risco que tem perder um parceiro comercial desse nível. Além de ter várias sanções para abandonar, por sair da ONU, eu acho que é extremamente perigoso em vários aspectos, dentre eles o econômico. Eu vejo... Oi? Ressurgir das cinzas aqui, a internet tá... Acho que as forças ocultas estão me sabotando. As forças ocultas você está citando... Já é censura. Você está citando um ex-presidente ou você está citando um cara que se diz filósofo? Eu acho que eles estão mancomunados. Tá bom, então. Marco, o que você tem a dizer sobre a fala anterior e agora a reafirmação de que vai retirar o Brasil da ONU, a fala do candidato Bolsonaro? Vou aproveitar até subverter um pouquinho a nossa ordem aqui e já fazer uma recomendação. Eu acredito que quem está aqui com a gente nesse momento dificilmente não é
ou ouvinte de podcast ou de esquerda, né? De tendências à esquerda. Acho muito difícil. Provavelmente, essas pessoas também devem conhecer a maioria dos podcasts mais progressistas e conhecer a Sabrina Fernandes. Sim. Vocês conhecem? Sim. Não, eu não. Cientista política, ela é brilhante, ela tem um canal no YouTube que chama Tese 11. Tese 11. E vez e outra participa de podcasts muito bons aí, o Anticast, Revolu Show, essa galera legal aí. Ela fez uma análise desse contexto justamente da postura do Bolsonaro de já atacar a onda, dizer que vai sair da onda, que na análise dela é uma estratégia desse pessoal, dessa direita, de já deslegitimar todos os mecanismos internacionais que possam, no futuro, servir para socorrer a nossa democracia, a oposição aqui dentro do Brasil, né? Então, a análise dela é essa, que isso já é estratégico, não é nem só loucura, não é nem só o falastrão do Bolsonaro, essa análise burrona de considerar que tudo é comunismo. É estratégico, e faz todo sentido. Sim, com certeza. Eu acho que eu que caí, perdi parte da explicação, mas pelos rumos que estavam indo, eu imagino o que você falou, de descredibilizar os fatores externos para que não haja interferência externa numa futura gestão. Mas isso é extremamente... Já neutralizar, né? Sim, e eu acho isso perigoso. Muito perigoso, especialmente para nós que vivemos aqui. Eu gostaria de fazer um pequeno comentário que existe essa comparação entre os partidários do Bolsonaro de que a política que ele vai implementar no Brasil será semelhante à política adotada pelo Donald Trump nos Estados Unidos. E eu gostaria de afirmar aqui categoricamente que essa afirmação, primeiro, ela é astrológica, tentando prever o futuro, né? Então não tem embasamento prático nenhum. Segundo, ele não apontou para esta direção. E terceiro, comparar o Brasil, que é um poder econômico menor que os Estados Unidos, é de uma insanidade tremenda. Quando Donald Trump se diz liberal, mas aplica protecionismo ao produto norte-americano, ele pode fazer isso, porque ele detém o maior mercado consumidor do planeta. O Brasil, se tentar fazer alguma medida protecionista agora, é uma atitude inteligente da gente, ok? Precisamos manter o nosso mercado. Só que o que é protecionismo para o Brasil seria formas de investimento, concessão aqui de imposto, para tentar diminuir o custo para o produtor. Agora, com relação aos Estados Unidos, isso é incomparável, devido ao grande poder econômico que eles possuem. Então, vamos parar com isso, rapidamente, de comparar o Brasil com os Estados Unidos, e em especial tentar comparar o Bolsonaro, que é um cara que quer privatizar e não proteger nada e se diz extremamente liberal, com o Donald Trump, que, apesar de se dizer liberal, tem medidas protecionistas e as medidas deles são extremamente eficientes dentro do produto norte-americano. É isso. Outro ponto que eu acho que é bom ressaltar é que, de um lado, o Donald Trump realmente parece ser um ufanista patriótico, né? O Bolsonaro não, é um entreguista. Um vídeo do Intercept, eles fizeram uma pequena colagem assim, de uma viagem que o Bolsonaro e os filhos dele fizeram aos Estados Unidos há uns meses atrás, no início da campanha, aos Estados Unidos, e era o Bolsonaro, aquela imagem que ficou famosa, né? Ele batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos, e logo depois tem ele entoando USA junto com a massa, assim, dizendo que admira aquele país. Isso aí não é nada patriótico, né? Não. Nem um pouco. Apesar de ele se dizer um ultranacionalista, é um ultra. Ixi, o Francisco, pelo jeito, tá morrendo aos poucos. Né? De raiva. Talvez a gente nem se encontre nos porões do Doicode, porque talvez ele venha a falecer antes. Não, hoje é tudo no improviso. Eu até queria... A gente vai emendando uma coisa na outra. O Marco falou do The Intercept, que é um veículo de comunicação independente, que publicou um artigo no último final de semana muito rico e preciso, falando de retaliações e ameaças por parte do Edir Macedo
da Record, porque eles publicaram uma matéria que viralizou acerca que denegria, de certa forma, Edir Macedo e Jair Bolsonaro. E eles relataram que têm sofrido ameaças, inclusive com o Império Rede Record, a serviço do Edir Macedo, intimidando a família dos repórteres e cercando e entrevistando e querendo expor, investigando coisas pessoais, para a gente ver os rumos sinistros que estão tomando essa eleição, que ainda nem chegou ao fim. Esse bullying virtual aí já é uma prática desse pessoal, né? Danilo Gentili, essa galerinha do MBL, eles adotam isso porque é você atacar o mensageiro e não a mensagem, né? Porque a mensagem não tem como contrapor. A mensagem é muito evidente, uma matéria bem feita, tipo essa do Intercept, que o repórter é muito bom, o Demori, e ele deixou claro, ele não tinha como revelar as fontes porque ele poderia expor as pessoas que ele consultou, né? Mas é bem elaborada, bem rebuscada, bem consultada. Ou a matéria da Folha que revelou o Zapgate. Sim. A Patrícia Campos Melo também é uma excelente repórter que foi atacada de uma maneira muito baixa por esse pessoal. Uma repórter, inclusive, com experiência de né? cobrir guerras, né? Uma repórter de um calibre inquestionável que foi acusada de escrever uma fake news ao antisserviço do Bolsonaro, uma vez que o pelotão do Jair Bolsonaro é conhecido como os maiores difusores de fake news da história de uma eleição brasileira. Exatamente. Pegando o gancho aí, só quero fazer duas afirmações. Primeiro, que é garantido constitucionalmente que o jornalista tenha sigilo de sua fonte, então ele não é obrigado a entregar isso, né? Sim. No caso aí que o Marco citou, inclusive. Então, e no caso da jornalista da Folha de São Paulo, que foi uma perseguição explícita, né? Quando você ataca um jornalista, você ataca a liberdade de um povo. Então, a liberdade de se noticiar, a liberdade de se falar o que se pensa de um governo, ela é inerente à democracia. Sim, uma imprensa livre só contribui para o Estado Democrático de Direito. No caso do livre, é quase um livre mercado, só que uma livre forma de produzir, né, conhecimento e difundir informação. Só que no caso da imprensa funciona. Ok, vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Filho de Bolsonaro ameaça a STF e diz que para fechar corte basta um soldado e um cabo. Declarações feitas em julho em um cursinho provocam repúdio. FHC diz que há cheiro de fascismo. Acho que todo mundo viu esse vídeo passando, né, por aí em algum lugar nas redes sociais ou até mesmo no Fantástico, coisa que me deixou assim surpreso. Queria aí passar agora para o Marco, primeiramente. Marco, algum comentário aí sobre essa? O comentário, a pergunta que ficou na minha cabeça é que diabos que esse sujeito estava ministrando, que diabo de palestra era essa, né? Que chegou nesse ponto. Ele entende de direito constitucional ou algo assim, para estar palestrando para cursinho preparatório? Ele é formado em direito. Ele é formado em direito. E eu queria saber, mais uma vez, porque eles sempre alegam um contexto. Em que contexto que essa frase não é grave? Existe? Diz que era uma brincadeira, uma hipótese esdrúxula. Essa é a defesa dos robôs no Twitter. Ah, com certeza. Sim, mas de qualquer forma ele foi repreendido pelo pai, pelo vice, pelos ministros. Foi tanta repreensão que eu acho que ele vai ficar calado o resto da eleição. Mas o mais surreal foi que o ministro mais combativo contra ele foi o Alexandre de Moraes. Sim. Deu um esporro, disse que tem que investigar. Também conhecido como Darth Maul. Ou Voldemort. Ou Voldemort. Mas eu achei grave essa declaração, obviamente. O general Mourão, ele criticou, mas ao mesmo tempo ele relativizou, porque ele lembrou um caso parecido de um deputado federal do PT, o Idá, eu não sei pronunciar o nome corretamente, que falou algo semelhante de fechar o Supremo também em abril e que não deu essa repercussão.
Mas tem outra frase que eu acho ainda mais grave, que não partiu do filho do Jair Bolsonaro, mas do próprio Jair Bolsonaro, e que não foi num passado tão longínquo, mas num passado bem próximo, que foi feito no último domingo, em que o Bolsonaro ameaça perseguir, prender ou exilar opositores. Não estava na pauta, mas eu acho que a gente não pode deixar de falar isso. Eu, particularmente, fiquei bastante assustado com essa frase, porque eu sou do princípio que jornalismo é oposição, mesmo que o Haddad vença a eleição. O jornalismo deve fazer oposição. O trabalho do jornalismo é fiscalizar, explicitar e pedir a prestação de contas para a sociedade. E quando uma pessoa diz que vai ter esse tratamento com os opositores, eu já fico bastante preocupado. Que tipo de jornalismo pode ser feito? Quanto não se pode opor? Só o jornalismo chapa branca? Se eu puder comentar, eu como fora do jornalismo aqui, eu acho que as atitudes que o Bolsonaro vem tomando ao longo da sua campanha indicam essa direção, de que ele pretende sim transformar a imprensa em algo corrupto, transformar assim, né, por meio de fake news, colocar isso na opinião pública, de que a imprensa é um meio de fake news, assim como o próprio Donald Trump fez. Deslegitimando todo o poder democrático da imprensa e fazendo pronunciamentos por meios próprios, que foi o que ele fez, né? Ganhou o primeiro turno aí, fez um vídeo, não deu entrevista, ele faz as chamadas pela internet, ele não vai a debate, ele não foi hoje, segunda-feira, que é o dia que estamos gravando, dia 22/10, não foi ao Roda Viva, e o Roda Viva reafirmou as chamadas e pediu, fez uma série de concessões, falou que poderia ir na casa dele entrevistá-lo, não aceitou, tá? Então, tudo indica que haverá sim uma perseguição à imprensa. E se lembrarmos da ditadura militar, que é algo que ele homenageia, de que ele admira e de que ele usa de inspiração, a figura do censor dentro da redação do jornal era obrigatória, não é? E a imprensa ficava limitada a divulgar aquilo que era aprovado pelo censor, que foi eleito pelo poder ditatorial. Eu gosto muito de citar um exemplo do Brasil na época da ditadura militar, que foi o caso do sequestro do embaixador Charles Albright, que o Gabeira gosta de dizer que participou, mas que o Franklin Martins fala que ele foi só um soldado raso, que atrapalhou um pouco a ação dentro do aparelho. Aquela ação do sequestro do embaixador foi feita para que se fosse lida pelo Jornal Nacional uma carta, e nessa carta teria a denúncia de que as notícias estavam sendo censuradas e o povo não estava sabendo disso, que estava acontecendo um clima horrível no país de perseguição a artistas, perseguição a políticos opositores, perseguição a jornalistas, e que o público em geral não sabia. Então, o meio que eles conseguiram de tornar isto público foi o sequestro do embaixador. Então, veja bem o limite que foi preciso chegar para que as pessoas soubessem a verdade, através da própria imprensa, não é? Então, quando o Bolsonaro ataca a imprensa, ele ataca a liberdade e a democracia de um país. Não só das outras formas que ele tem atacado a democracia, como deslegitimando as urnas, fazendo aquele alvoroço todo durante a eleição do primeiro turno, também de outros meios, como por exemplo esse de atacar a imprensa. E fazer aqui uma ressalva à medida que o Haddad pede com a regulamentação da imprensa, existe aí sim um clamor público por algo de regulamentação, tá? Mas que da parte do opositor já foi dito que será uma forma proposta e debatida, né? O que me assusta bastante pensar que do outro lado há somente indícios de uma conversa que vai ser muito mais voltada para a censura. Sim, e você citou alguns casos de ditadura, a gente
Vale citar também que o próprio jornalista Vladimir Herzog, que foi torturado até a morte, tentaram forjar um suicídio, ele foi capturado por furar o censor, por fazer uma publicação, se eu não me engano, de um surto de meningite, porque durante a ditadura tinha que dar a sensação de segurança e de bem-estar a todo custo. E ele furou o censor e publicou essa matéria que custou a vida dele. Em relação à regulamentação proposta por Haddad, eles têm usado isso como munição e dizendo que o Haddad pretende fazer uma censura, e o que não é real. Não é real. O que o Haddad propõe é regulamentação em relação aos veículos de concessão pública, obviamente, e para tentar prever se precaver em relação às fake news, que têm sido tão odiosas nesse processo eleitoral. Assim como foram o motor da eleição do Donald Trump, aqui no Brasil, a campanha do Bolsonaro, que conta com um dos membros que trabalhou na campanha do Trump, tem utilizado a mesma técnica, só que com uma pequena diferença. No Trump, eles utilizaram a fake news para ganhar os espaços dos veículos de comunicação. No Brasil, usaram as redes sociais, em especial o WhatsApp, e que tem dado um resultado monstruoso. Vocês não acham que... Eu não sei, eu fico... Às vezes me pego pensando, porque talvez a nossa tática não esteja dando certo, né? A gente tem que parar e reconhecer isso. Que muita gente, e gente que eu até admiro intelectualmente ou profissionalmente, encara esse momento com menos preocupação que nós. Porque eles não concordam com o raciocínio de que 64 vai se repetir, de que a ditadura do Hitler ou do Mussolini se repetiria agora da mesma maneira. Mas talvez a gente tenha que falar mais pelo lado de que, ainda que não seja igual, ainda que não seja exatamente a mesma coisa, esse novo momento da política brasileira, um presidente eleito democraticamente, que tudo tende a ser o Bolsonaro na semana que vem, ele pode adotar outras práticas para chegar no mesmo fim, né? De silenciar a imprensa, de excluir os opositores de todo do centro do debate, afastar todo tipo de oposição, porque, de fato, o cenário não é o mesmo de 64. Eu acho que seria difícil chegar lá, mas ele vai adotar práticas, outras, com violência menos explícita, talvez mais simbólica, de calar as pessoas, de fazer as pessoas que estão com tanta luta conseguiram se mostrar hoje, os homossexuais, transexuais, as mulheres, fazer eles terem que se voltar a se esconder mais. É uma violência tremenda. Então, uma grande violência simbólica. Vocês concordam com esse raciocínio? Em parte, sim. Eu acho que o Bolsonaro em si, ele, como presidente, graças às instituições brasileiras, ele precisa ser uma figura mais conciliadora. A não ser que ele dê um golpe realmente de Estado, feche Congresso, ele é obrigado a seguir a nossa Constituição. E isso o obriga a ser conciliador. O problema é que ele vem há 30 anos fazendo um discurso de ódio e nos últimos, digamos, 4, 5 anos tem entrado na mente das pessoas. E por mais que as pessoas um pouco mais instruídas queiram dizer que as coisas que ele fala são metáforas, para muitas pessoas, quando ele diz que vai metralhar a petralhada, parece um endosso a praticar algum tipo de violência. Quando ele diz que filho homossexual você corrige na porrada, parece ser um endosso a você espancar o seu filho homossexual. Parece não, é sim, é um endosso. Sim, é um endosso. E não me preocupa mais tanto o Bolsonaro, mas o que as pessoas endossadas por ele se tornaram, porque elas não estão mais no processo de formação. Elas já saíram do armário e elas já se tornaram, não por acaso, nós já temos visto violências ligadas à política e, vez ou outra, algum eleitor dele gosta de dizer que a violência e o que está acontecendo é dos dois lados. Mas se for, é de uma proporção de 9-1. Ninguém nunca ouviu falar de um homossexual sendo esfaqueado aos gritos de Haddad. Mas o contrário já aconteceu e tem acontecido, e eu converso muito com as pessoas, eu vejo um medo real, tanto em homossexuais como em mulheres, jornalistas mulheres que têm sido ameaçadas.
Eu acho que a situação é muito grave e já fugiu muito ao controle do próprio presidenciável Jair Bolsonaro. Eu não acredito que ele consiga colocar em prática o governo fascista, mesmo que tenha um discurso, mesmo que cheire a fascismo, mas as pessoas, ele não tem mais controle sobre elas. Tanto que ele já disse que não tem controle sobre as pessoas, não tem controle sobre os empresários, não tem controle sobre o filho, não tem controle sobre o vice, não tem controle sobre o economista. Mas ele espera que tenha controle sobre a nação. Como? Nem sobre o intestino dele. Nem sobre o intestino. Que acaba soltando o excremento pela boca. Quase sempre. Eu quero fazer um comentário sobre isso, com relação à forma de implementar um governo fascista através da violência. É totalmente plausível dentro do programa de governo dele, se a gente levar em conta o excludente de licitude, né? Então, o que ele pretende é que os policiais não sejam julgados, inclusive por erros cometidos durante uma abordagem policial, né? Não estou falando abordagem comum, estou falando que uma troca de tiro, ele eventualmente mate alguém inocente, não vai ser condenado por isso. Está lá no plano de governo dele, ele já falou isso abertamente. Se pensarmos que ele faz apologia à tortura, uma forma que o governo pode ter de pressão seria sim meio que fazer vistas grossas à tortura, né? Então, como é que ele tem meios para fazer isso? Sim, tem. Ele tem meios para fazer isso através de leis. E agora a gente precisa tomar muito cuidado, porque ele vai conseguir maioria no Congresso. Sim. Né? Você pode se preparar para 6 meses de aprovações sobre os principais temas dele. Posse de arma, a previdência. Eu já vi análise de que ele já tem maioria constitucional. 3/5. Já tem sim. Olha, é isso, não é nenhuma preocupação para ele. Junte aí. Excludente de licitude, redução da maioridade penal para 16 anos, liberação do porte de armas. Não, da posse. Ele quer liberar a posse para você poder andar na rua armado. Não, isso é o porte. Não, é o contrário. Porte é em casa, posse você pode andar na rua. Então tá bom. Eu acho que é o contrário, Francisco. A posse gente, vai dar na mesma. Enfim. Vai dar na mesma. É poder andar com arma. Sim. Né? Veja, você vai ter uma população raivosa e totalmente sedenta por fazer justiça com as próprias mãos. Teremos maioridade penal de 16 anos, o que implica em redução da idade para recrutamento do tráfico de drogas e afins. Teremos também excludente de licitude. Então teremos, de um lado, o poder bélico do Estado, através das polícias, do outro, uma elite, porque só a elite pode comprar armas, não se iluda com relação a isso, e no centro, os pobres, que são marginalizados. A tendência, sim, é um extermínio. Tá? Não estou fazendo uma análise maluca, estou falando o que aparenta aqui através dessas medidas. Se você juntar isso a falas muito extremas, como por exemplo, eliminar totalmente Paulo Freire das escolas. Tá? O que ele fala quando ataca Paulo Freire é atacar o aluno como pessoa capaz de ser crítica ao meio em que vive, não é? Abrir um parênteses aqui muito interessante, o Bolsonaro sempre se esquiva das perguntas sobre economia, dizendo que quem responderá por economia será o ministro da Economia que ele vai indicar. Correto? Correto. Então eu te pergunto, quem é o ministro da Educação do Bolsonaro? Quem era o ministro da Educação do Bolsonaro quando ele elaborou esse plano de governo? Ninguém. Então quer dizer que esse mesmo cara, que não se julga pleno e capaz de opinar sobre economia, se julga totalmente pleno e capaz de julgar sobre educação. Isso sim é um atentado a tudo que a educação brasileira tem tentado fazer ao longo desses anos de redemocratização. Se eu não me engano, já tem um general aventado como possível
ministro da Educação, né? Tem agora. Você falou Agora. Tem que eliminar os livros de história que não falem a verdade sobre 64. Isso, né? Remetendo lá à Alemanha nazista mais uma vez, vamos precisar queimar livros. Né? A revisitação histórica tá em moda, né? Desde que o nazismo e o fascismo começaram a ser considerados de esquerda, Ku Klux Klan passou a ser considerado de esquerda. Isso foi doido. Fica difícil até você começar uma conversa quando você tem que explicar os princípios mais básicos da educação. Terrível, né? Terrível. Antes de passar para a última parte, para a gente terminar num clima mais agradável, quero fazer 2 recomendações. A primeira é: questione seu amigo eleitor do Bolsonaro qual cientista político do meio acadêmico de renome internacional que apoia o Bolsonaro. Eu quero que ele me aponte um. Pode ser astrólogo? Não, cientista político do meio acadêmico, tá? Eu quero um cientista político do meio acadêmico. Se ele quiser mais referências, eu quero que ele me apresente um cientista político que já tenha publicado sobre o assunto em uma revista internacional Qualis A1, tá? Porque quando você tem um cara que se autodenomina conhecedor do assunto, não estou falando só do astrólogo aí em questão, estou falando de youtubers também. Eu quero saber se ele já debateu a opinião dele com os cientistas graduados na área internacionalmente. Porque é isso que a ciência faz. Você produz um artigo científico e leva ele à apreciação de uma comunidade científica internacional. E depois ele é aprovado. Quando um cara aparece do nada atribuindo autoridade a si de um assunto que ele nunca debateu no meio científico, para mim ele é nada, entende? Então eu quero referência. Eu quero, por exemplo, agora o professor de Harvard que escreveu o livro Como as Democracias Morrem, que está alertando o Brasil dos perigos de se eleger Jair Bolsonaro. Eu quero algo desse tipo, né? Essa é a dica que eu dou para vocês, e inclusive dou a dica para os leitores e os pesquisadores que também não são formados na área. Busque referências sólidas de pesquisadores, de universidades reconhecidas mundialmente, tá? Buscar no Facebook ou no YouTube nem sempre dá certo. No caso da Sabrina, que o Marcos citou aí, ela é doutora nessa área, tá? Então, existe uma longa diferença entre uma doutora nessa área e o Nando Moura, que não é nada, tá? É um trouxa. Mas Nélio, aí mora uma grande dificuldade, que é mais ou menos o que o Francisco estava falando, que a gente parte de pontos muito diferentes nessa discussão, porque a galera de lá, e inclusive o astrólogo que eu citei, ele é um grande chefe da ideologia desse pessoal, é destruir a legitimidade da academia, do jornalismo profissional, da política tradicional, assim, tradicional, mas assim, séria, constitucionalizada, como se tudo isso fosse, já tivesse esgotado a força que tem, que não fosse mais necessário, que fosse preciso expurgar esse pessoal e dar crédito para pessoas que estão à margem, que estariam trazendo a verdade que ninguém quer ver. Então, eles não dão crédito para a academia, mas dão para um cara que está fora da academia e é escorraçado pela academia, que ninguém cita os trabalhos, que se fosse para citar é só para ridicularizar, como o Olavo de Carvalho. Eles acreditam nesses youtubers, esse Nando Moura, no Antagonista, no MBL, mas não na Folha de São Paulo, não no Estadão, que são jornais que, apesar dos erros que a gente sempre aponta, eles são jornais que têm um código de ética, que tem até manual de redação, que são coisas básicas, mas que esse outro pessoal nem isso segue para ter uma consistência. Eles não confiam, assim, não acreditam no conhecimento e na validade do que um Fernando Henrique Cardoso diga, mas acreditam no que o João Dória fala, no que um Fernando Holliday, que fica se aventando como se fosse uma novidade, uma coisa de fora, fala. E por isso que é difícil discutir. Para eles não importa o que o Roger Waters fala, porque para eles tá todo mundo errado, né? Eu fico encabulado, mas a gente tem que reconhecer isso também, né? Eu tive uma experiência diferente.
dentro da minha área de engenharia e eu gostaria de citá-lo. Infelizmente, na área de engenharia é mais simples a gente contornar isso, mas eu acho que serve de exemplo. Um aluno me veio me falando de um motor novo, revolucionário, que funcionava como motor e como gerador. Bom, motor e gerador é um moto contínuo, isso já foi estabelecido na comunidade científica, é princípio básico da física que isso não existe. Tá? Aí ele me apresentou esse motor e falou assim, não, foi desenvolvido por um cara de um instituto chamado Instituto Nikola Tesla. Aí eu, poxa, Nikola Tesla, né? Deixa eu pesquisar aqui na internet. Instituto Nikola Tesla. Apareceu um site, institutonikolaTesla.org. Eu entrei no site, havia ali alguns cursos e alguns prêmios que o inventor do tal motor, gerador, tinha ganhado. Aí eu falei para ele, olha, você olhando desse jeito aqui, você realmente fica maravilhado. Ele está ganhando aqui prêmios do não sei o quê, não sei o quê. Mas você já pesquisou esses prêmios? Aí meu aluno falou assim, não. Eu falei, então vamos pesquisar agora. Eram prêmios assim, reunião de agricultores de algum lugar, sabe? E não tinha nada a ver com o assunto. Peguei também o nome do pesquisador e falei, vamos pesquisar no currículo Lattes dele agora. Fui lá no currículo Lattes, não tinha nada. Só os livros que ele publicou pela editora do Instituto Nikola Tesla. Sabe o que aconteceu ao final? Meu aluno ficou convencido, porque até então ele não estava, tá? Apesar da física dizer o contrário, ele ficou convencido de que aquilo era uma falácia. Então, por mais que algumas pessoas estejam relutantes agora, nesse momento, e infelizmente não vai dar para a gente mudar as pessoas, ainda mais nesse momento eufórico, a gente precisa manter esse foco. O discurso é dentro da academia, por pessoas que são formadas na área, não por autoproclamados filósofos. Tá? E eu acredito nisso. Eu acredito que se a gente insistir e pesquisar cada vez mais e mostrar esse discurso, a gente consegue. Tá? Não na internet, de pessoas que a gente não conhece, mas dos nossos pessoas próximas, parentes, amigos, tá? Conhecidos. É assim que a gente constrói o debate, é assim que a gente vai reconstruir a nossa democracia. Então, nisso você tem toda a razão. Eu só fico meio pessimista, porque tem uma galera que tem uma cabeça minúscula e quer ser contrária a tudo, mas você tem toda a razão. A ciência a gente tem que defender até o último gota de suor. E não defender do jeito que eu estou fazendo aqui, exaltado e raivoso, tá? Defenda com calma, conversando tranquilamente, seja amigo, tá? Tente terminar o seu debate com um aperto de mãos agradável. Foca isso na sua cabeça. A ideia é terminar esse debate com um aperto de mão. Tá? Quase igual eu faço, cara. Eu começo a conversar, mando o cara tomar no cu, bloqueio e excluo. Tá bem pertinho. Quase. Bem perto do que você falou, eu tô fazendo. Tá errado. Tá errado isso aí. Bom, vamos para a última para a gente encerrar num clima mais agradável. Ministro da Cultura rebate Roger Walters e o acusa de fazer campanha ilegal. Essa mamatinha, hein? O Roger Walters sendo beneficiado pela Lei Rouanet. Reação de Saleitão no Twitter vem após cantor britânico criticá-lo em entrevista à Folha. O ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, usou o Twitter, essa galera que usa o Twitter, né? Neste domingo 21, para criticar o cantor britânico Roger Walters, que está causando alvoroço político em sua turnê pelo Brasil. Leitão afirmou que o ex-vocalista Pink Floyd recebeu milhões para fazer campanha eleitoral disfarçada de show ao longo do segundo turno. Disse ainda que as acusações de Walters contra Jair Bolsonaro foram feitas sem provas e finalizou: isso sim é caixa 2 e campanha ilegal. Amigos, temos um cabo eleitoral do Bolsonaro no Ministério da Cultura, hein? Cara, eu li o Twitter dele, acusando o Roger Waters de fazer caixa 2. Isso foi o que ele escreveu. O que eu li: Bolsonaro me deu um emprego. Né? Com certeza. Você quer que eu leia o Twitter? Roger Walters recebeu cerca de 90 milhões para fazer campanha eleitoral disfarçada de show ao longo do segundo turno. Na Folha, chamou o Bolsonaro de insano e corrupto. Sem provas, claro. Disse aos fãs que não voltará ao Brasil caso ele ganhe. Isso sim é caixa 2 e campanha ilegal. Esse é o tweet dele.
Eu só tenho uma coisa a dizer. O Hum. Brasil não merece o Roger Waters. Sem dúvida, cara, o show dele foi uma das melhores experiências da minha vida. Foi assim, de lavar a alma nesse momento tão ruim. Essa é uma pena ele não voltar aqui. Mas Cara, eu meu vou sentimento é o mesmo. Eu vou deixar vocês dois falarem agora, porque foram ao show do Roger Waters, o Rogerinho das Águas, né? Que fez aquele álbum sobre construção civil. Fala mais aí, Marco, como é que foi o show? O show é um ato político em vários momentos diferentes. Ele tem um primeiro momento que é mais melancólico, ele fala dos imigrantes, fala contra a xenofobia. Tem um telão que fica projetando atrás da banda, assim, que tem um momento que mostra uma mulher com um traje típico muçulmano, né? Toda coberta, a burca, dando a impressão de que ela fosse como um espectro andando no supermercado, assim, todo mundo olhando. Essa primeira parte, bem nesse sentido. Tem uma segunda parte bem engajada, que ele mostra o Donald Trump, chama ele de piada, põe a cara dele em vários contextos diferentes, ridicularizando ele. Um momento Inclusive, maravilhoso. deixa eu fazer um parênteses nessa parte do Trump, porque a parte do Trump é o momento em que ele executa quase na íntegra o álbum Animals, que, diferente do que o povo pensa, não é sobre uma fazenda, mas é uma referência ao livro Revolução dos Bichos, mas diferente do Revolução dos Bichos, que foi escrito por George Orwell, que era um esquerdista criticando a extrema-esquerda. Roger Waters criticou, na época, o capitalismo nos anos 70 na Inglaterra e Margaret Thatcher. E ele reconstrói esse álbum para criticar o capitalismo do Trump. E, cara, pra mim foi a melhor parte do show, foi quando ele tocou Dogs e em seguida Pigs Three Different Ways. Pra mim foi explosão da mente e foi maravilhoso. E melhor que isso foi só os bolsominions levantando quando apareceu o Nem Fudendo no telão e indo embora. Pois é, essa parte do show também é maravilhosa, porque ele faz uma pausa, né? E é aquele momento que aparece várias mensagens, assim, resista, que é uma mensagem maravilhosa, eu fico arrepiado só de lembrar. Aí ele coloca, resista à poluição, resista à xenofobia, resista a várias coisas, e ele coloca ao neofascismo pelo mundo. E aí é o momento que aparecia o nome do Bolsonaro, né? E agora ele adotou o ponto de vista político censurado. Mas ficou óbvio que foi uma crítica maior ainda, do meu ponto de vista. Porque todo mundo sabe o que estava lá. Claro. E o ele não que subia de tempos em tempos também era maravilhoso. Não sei como é que estava no setor que você estava do estádio, Francisco, mas onde eu estava lá foi meio preponderante. Onde eu estava também, só 2 levantaram e foram embora. Então eu acho que o ele não também foi mais forte. Foi. Vocês viram a reação do ele não, do Roger Waters ao ele não, agora no Nordeste? Foi positivo, né? Parece que o pessoal, ele foi muito bem recepcionado. Foi lá que ele colocou o Moa, né? Fez homenagem ao capoeirista Moa, que foi esfaqueado por ter manifestado seu voto em favor do Haddad no primeiro turno das eleições. E foi muito caloroso e foi muito contundente o ele não lá. E o Roger Waters ficou bem contente com isso. Esse cara que recebe essa boquinha da Rouanet aí. Ele precisa, né, cara? Ele precisa, coitado, né? O Roger Waters. O colega de banda dele, que eu acredito que tem uma fortuna semelhante, que é o David Gilmour, coleciona avião. Coleção de gente pobre, né? É os caras que precisam de ajuda do governo brasileiro, com certeza. Isso é porque é tão ridículo, né? Vocês não estão lembrando que o Roger Waters perdeu boa parte da grana dele quando o Walter Silva faliu e parou de passar propaganda com a música dele aqui em Goiás. Com certeza. Isso aí ninguém fala. Isso aí a imprensa não fala. Mas eu queria deixar uma coisa que nós não vamos ficar abandonados. O Roger Waters pode parar de fazer show aqui no Brasil, mas o Roger do Traje a Rigor tá aí firme e forte. Aí você termina no clima pra baixo mesmo, né? A gente tentando terminar rindo aqui. Deixar uma mensagem positiva. A mensagem do Waters de resista. E ele fala um negócio muito bonito que eu também queria deixar aqui no final, que é como os porcos mandam no mundo
e eles infectam o mundo, mas o protesto e a resistência são as células brancas desse organismo, que é de resistência. Isso eu acho uma mensagem maravilhosa. E o fuck the pig. Sim. Então, E quem que é o pig? O Trump. tá bom. Amigos, tivemos aqui, sei lá, quase 50 minutos de episódio. Eu posso dizer que, como diria Marco, temos um episódio? Temos. Então é Como isso. diria Marx, proletariado, univos. Univos. Isso. Uniremos. Pessoal, manteremos firme na resistência, como diria Roger Waters. E até o próximo episódio. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Francisco. Muito obrigado, Marco. Valeu, pessoal. Falou, Muito bom Nélio. estar de volta. Valeu. Falou, Francisco. Até a próxima. Até mais. Falou. Falou.